é você? Bom, meu nome é Marcelo Jacu. Eu sou assistente social da Prefeitura do Rio, né? Hoje eu estou na direção do CREAS Hilda Arnes. CREAS é um centro de assistência social que atende pessoas que sofrem violência aqui em Campo Grande. Dentre essas pessoas, pessoas que estão em situação de rua, e, e é o público que eu me especializei mais, com quem eu trabalho há mais de 20 anos. E, enfim, sou essa pessoa que gosta muito de trabalhar e estou aqui à disposição para conversar com vocês. Muito bom. Uma pergunta. Normalmente as pessoas escolhem bombeiro, medicina para salvar, né, o mundo. Mas você escolheu ser assistente social. O que te levou a essa escolha? Olha, eu sou evangélico e quando eu estava pensando na profissão, né, eu pedi a Deus para me ajudar a tomar essa decisão. E eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa, eu queria fazer alguma coisa para ajudar a melhorar o mundo, né? Na época eu pensei em fazer sociologia, porque eu queria entender as relações, queria entender a sociedade, como é que as coisas aconteciam, mas ao mesmo tempo eu queria fazer alguma coisa mais prática. Eu queria, de alguma forma, lidar mais diretamente com as pessoas, né? E não só entender o que acontecia. E aí fui pesquisar o que eu podia fazer. E aí descobri essa profissão de serviço social, de assistente social, que seria uma profissão que podia me ajudar. Eu ia ter que estudar sociologia também, mas ia me ajudar com ferramentas, com técnicas para lidar com as pessoas. Por isso que eu escolhi essa profissão. Muito bom. Acompanhando o seu canal, a gente pode perceber que você tem uma frase, né? Para parar de enxugar gelo. Você poderia explicar um pouquinho pra gente o que significa isso? Eu, é, eu tenho gravado alguns vídeos no YouTube, né? E, e é verdade, assim, eu quando comecei a trabalhar com pessoas em situação de rua, a frase que eu mais ouvia é isso. Era essa, assim, de que esse era um trabalho de enxugar gelo. Era um trabalho que não tinha resultado. Porque as pessoas costumam ficar na rua muito tempo, muitos anos, né? Então, era uma forma esse trabalho não tem resultado nenhum, larga isso. Só que, à medida que eu fui aprendendo a lidar com essas pessoas, a entender o motivo delas estarem ali, né, e a trabalhar efetivamente com elas, eu então comecei a conseguir fazer com que as pessoas saíssem da rua. Quer dizer, eu comecei a ver as pessoas saindo da rua, né? E aí, por isso que eu falo muito hoje, assim, que pare de enxugar gelo, né? Deixa de enxugar gelo, porque dá para resolver o problema, né? E o nome do canal que eu tenho no YouTube, inclusive, é Tem Jeito, porque é uma frase que eu falo sempre, inclusive para as pessoas que estão na rua. Tem jeito, dá para sair dessa situação. Muito bom. O que te inspirou a começar o canal no YouTube? Eu queria dividir com as pessoas, né? Queria dividir aquilo que eu conheci. Eu comecei no ano passado. E eu queria poder contar as histórias que eu conheci, que eu aprendi, com mais gente. E fui vendo que esse é um meio mais eficiente hoje em dia, né? Que as pessoas têm. Eu assisto muito YouTube, e tem cada vez mais pessoas assistindo, né? Meus filhos hoje assistem mais YouTube do que televisão. Na época que eu tinha a idade deles, eu só via televisão, não tinha YouTube. Então achei que podia ser uma forma interessante de passar conhecimento, de dividir, de compartilhar e de dividir histórias também. Sim, entendo. Você poderia dizer pra gente por que o Japão seria um dos países que tem menos moradores de rua? É verdade, assim, nas estatísticas, né, mundiais, o percentual de pessoas em situação de rua no Japão é bem menor do que a maioria dos países, né, a grande maioria dos países. E tem algumas razões para isso, né? Tem a ver com a cultura do Japão, do povo oriental. E, um, as pessoas acabam não. Elas procuram se esconder dessa situação porque para eles é muito vergonhoso estar nessa situação de rua. É uma vergonha para muita gente aqui no Brasil também, mas isso parece que é mais forte lá na cultura oriental. E,
Então as pessoas não se declaram nessa situação muitas vezes. E tem a ver com o poder econômico do país, assim. É um país que tem menos pobreza, então consequentemente tem menos gente em situação de rua. E muita gente no Japão que não tem casa, elas alugam lan houses, elas moram nas lan houses. As lan houses não são exatamente iguais aqui. Aqui geralmente você tem uma sala com um monte de computador um do lado do outro. Lá esses computadores eles são isolados em baias, como se fossem pequenos quartinhos. Então você fica isolado ali sozinho. Então muita gente aluga, ele passa, aluga a diária para ficar o dia inteiro ali, e na verdade acaba dormindo ali na poltrona, às vezes consegue recostar ali e fica dormindo ali, porque é bem mais barato do que aqui, inclusive, né? Proporcionalmente aqui as pessoas ganham, então eles conseguem, até às vezes pedindo alguma coisa, eles conseguem pagar isso. E tem um outro ponto também que faz com que esse número seja tão baixo no Japão. Na verdade, a estatística apresenta um número baixo, mas essas pessoas, por exemplo, que moram na Lan House, elas também não têm casa. Elas também precisariam de apoio do governo para conseguir um lugar para morar, né? Mas elas não entram na estatística, né? Porque elas não estão na calçada, lá na rua, efetivamente. Então o governo não conta essas pessoas. E isso me parece que é um erro, porque você esconde, na verdade, uma necessidade, uma fragilidade de um grupo importante de pessoas que o governo precisaria conhecer para poder dar conta, né? Imagina assim, aqui a gente tem os abrigos. Se eu vou contar quantas pessoas estão em situação de rua, se eu não contar as pessoas que estão nos abrigos, eu não vou saber exatamente o tamanho do problema e o que eu preciso fazer para resolver. Eu preciso contar todas elas, aquelas que estão na calçada, na rua, efetivamente, mas aquelas também estão nessa situação de rua, estão numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade, que precisam de apoio, né? Interessante. Então você acredita que a existência desses alojamentos super compactos pode estar disfarçando, né? A Não é, não é, sobre a extrema pobreza. não é exatamente a existência do alojamento, é o fato do governo não contar isso, né? Ele prefere não enxergar, né? Porque imagina, se você conta um número muito grande, você precisa assumir uma responsabilidade de investir mais dinheiro para resolver aquela situação, né? Então, alguns governos preferem esconder essa situação e não contar efetivamente quantas pessoas estão em situação de rua, ou não mostrar o número real, porque aí você se desobriga a investir mais nessa população. Se desobriga do ponto de vista da pressão pública, né? Não do que de fato precisaria para se fazer. Interessante. Certo. Quando uma pessoa recusa a ajuda, o tratamento que vocês oferecem, geralmente o que vocês fazem? Qual solução? Então, uma coisa que é importante a gente entender é que assim, ninguém mora na rua porque gosta. Pensa que assim, ninguém acordou num belo dia de sol, com tudo bem em casa, família em paz, um emprego bom, saúde, e resolveu assim, vou morar na rua. Ninguém nunca fez isso, né? As pessoas vão para a rua porque estão com muitos problemas, né? Tiveram muitos problemas e isso levou com que elas chegassem na rua. Então as pessoas, elas querem sair da rua, né? Só que assim, querem sair como e para onde, né? E aí muitas vezes a prefeitura, as igrejas muitas vezes, né, oferecem para eles um abrigo, um centro de recuperação, e muitas vezes ele já conhece esses lugares e ele não quer ir para lá. Então quando ele rejeita, ele não está rejeitando porque ele quer morar na rua, ele está rejeitando aquele tipo de saída que está sendo oferecida, né? E aí o caminho para essas pessoas saírem da rua é a gente entender que elas são protagonistas da sua vida. Elas têm autonomia. Cada um é dona de si, né? Eu estou falando aqui de adultos, fundamentalmente, que é com quem eu trabalho. Assim, eu não vou... Eu tenho 25 anos que eu trabalho com pessoas em situação de rua. Eu costumo dizer que eu nunca tirei ninguém da rua. Porque eu nunca peguei ninguém pelo braço e levei para morar na minha casa. Se eu tivesse feito isso, eu podia dizer, olha, eu tirei você da rua, porque eu peguei você, você está morando aqui comigo, eu estou te dando comida, eu que te dou o chuveiro para você tomar banho e tal. Aí eu poderia dizer isso. Eu nunca fiz isso. Mas eu já vi quase 1000 pessoas que saíram da rua. Foram eles que saíram, não fui eu que tirei. Mas eles saíram e nessa caminhada deles eu de alguma forma pude ajudar.
eu podia ajudar com o trabalho, ajudar a conseguir o Bolsa Família, por exemplo, ajudar com uma escuta, ajudar numa conversa com a família, em diversas formas, com acesso à saúde, né? Então, mas foram eles que saíram. Então, entender esse protagonismo, né, que cada um é dono da sua história, é fundamental para que ele saia da rua. E quando a gente lida com a pessoa desse jeito, as pessoas costumam sair, né? Agora, e aí tem uma história que é até um pouco engraçada, que ilustra bem o que eu estou querendo dizer assim. É uma pessoa que eu conheci, morava na rua, ele tinha um problema psiquiátrico, ele era bem louco assim. Mas quando você começava a conversar com ele, você não dizia nada, ele conversava normalmente, né? Ele já tinha, inclusive, feito faculdade de economia, não tinha concluído, mas tinha começado a fazer a faculdade de economia, tinha estudado, né? E ele falava muito bem. Só que se você desse corda, deixasse ele falando assim, 5 minutos, 10 minutos, aí ele começava a delirar. Ele começava a falar umas coisas louca, né? Por exemplo, ele dizia que ele já tinha ido para o espaço sideral, que ele já tinha viajado no espaço. E lá no espaço, no meio dos planetas, no meio do no espaço sideral, ele tinha encontrado Deus. Ele tinha conversado com Deus lá. E ele provou para Deus que ele era mais inteligente do que Deus. Ele dizia isso, né? Então, umas conversas meio doidas assim. Ele dizia também que ao mesmo tempo que ele ia para o espaço, ele entrava no cérebro das pessoas, ele ficava encolhia, ficava pequenininho e entrava dentro do cérebro. E ele conhecia o cérebro de todo mundo. É claro que isso era um delírio, né? Que ele estava falando uma coisa que não fazia nenhum sentido. E, e aí eu não conseguia ajudar essa pessoa, porque como é que eu levava uma pessoa dessa para se tratar? Para ir num psiquiatra, por exemplo? Porque ele dizia que ele era melhor do que Deus, que ele sabia mais do que o psicólogo, que ele conhecia a mente de todo mundo. Ele não precisava de tratamento, né, na cabeça dele. E eu fui conversar com um psiquiatra sobre isso. Falei, como é que eu trago esse cara para aqui, para ele te atender? Como é que eu ajudo essa pessoa a vir para cá? Aí ele falou, você não vai conseguir. Você não vai trazer ele para cá desse jeito. O que você precisa fazer é ficar perto dele. É manter uma relação com ele de respeito, de confiança, para que um dia pode ser que ele precise de algum tipo de ajuda. E aí, se ele precisar de ajuda, se você estiver perto dele, ele vai poder pedir essa ajuda para você. E aí, de repente, você vai conseguir ajudá-lo, trazê-lo aqui, trazê-lo em algum outro lugar, né? E a gente tem que ter perspectiva de que é possível mudar, né? Para a gente conseguir sair do lugar que a gente está, seja na rua, seja em qualquer lugar. Eu preciso acreditar que é possível chegar lá, né? Eu brinco assim, que eu queria ganhar o salário do Ronaldinho Gaúcho, né? O do Neymar. Mas eu não faço nada para ganhar esse salário, né? Eu quero ganhar, mas eu não faço nada para ganhar. Então uma coisa, as pessoas que estão na rua, elas querem sair da rua, mas muitas vezes não faz nada para sair, né? E não faz nada para sair, não quer dizer que não quer. Quer dizer que ela não vê jeito de conseguir sair. Assim como eu não vejo jeito de ganhar o salário do Neymar, por exemplo, né? E não precisa nem ser do Neymar, podia ser do reserva do Flamengo. E eu não vejo jeito de ganhar isso. Então eu não faço nada para isso. Então a gente precisa ver que é possível para a gente se mexer para tentar chegar lá. Muito bom. Qual que é o seu método quando você encontra uma pessoa com uma questão psicóloga, né, no caso? Então, para todo mundo que está em situação de rua, assim, eu procurar fazer isso, assim, de ganhar a confiança dessa pessoa, né? Primeiro, ela precisa acreditar que eu tô ali de fato para ajudá-lo. Imagina, e para isso eu preciso ouvir essa pessoa, né? Eu não posso chegar numa primeira relação com alguém e já começar a dizer o que ele tem que fazer da vida dele, né? Imagina, a gente nem se conhece, eu já vou dizer o que você tem que fazer da sua vida, não sei nem quem é você. Não faz sentido isso. Então eu preciso ouvir essa pessoa, trocar com ela, né? Para que a gente estabeleça uma relação de confiança. Quando isso acontece, eu posso. Ele vai sentir a vontade de falar para mim das suas dificuldades e vai entender naquilo que eu posso fazer para ajudá-lo a superar aquelas dificuldades, né? Então, o método passa muito por isso. Tem uma história também engraçada, né?
também de uma outra pessoa com problema psiquiátrico, assim, que a gente foi chamado uma vez porque tinha uma pessoa caída numa praça aqui em Campo Grande. E tava lá, chegamos lá, ele tava com o joelho ralado, as mãos machucadas, ele tinha caído ali na praça mesmo. Mas ele tava meio que num estado catatônico, assim, ele não falava nada, ele ficava com aquele olhão esbugalhado, olhando pro, pro horizonte, assim. E eu tentava conversar com ele, ele não dava sinal, não respondia a gente, não falava nada. E eu tentava saber o nome dele, ele não falava, ficava aquele paradão assim, olhando assim, que nem um louco. E ao mesmo tempo que ele tava assim, ele ficava fazendo assim, passando a mão na frente dele assim, esfregando os olhos, o rosto, puxando a orelha, aí ele ficava assim, repetindo esses gestos o tempo todo. E eu não conseguia ganhar a atenção dele. Aí teve uma hora que eu parei ele bem de frente para ele e imitei ele, fiz exatamente assim. Comecei a fazer o mesmo gesto que ele. Quando eu comecei a fazer isso, aí ele mudou. Ele parou e me olhou assim, tipo, deve ter pensado, esse cara é mais louco que eu, né? Mas ganhei a atenção dele. Ele saiu daquele ar, daquele olhar longe e prestou atenção em mim. Aí eu consegui começar a conversar com ele um pouco. Ele falou o nome dele, eu perguntei onde que ele morava, ele não falou exatamente onde, mas disse que sabia onde era. Perguntei se ele podia me levar até lá, ele disse que sim. Aí ele levantou, a gente foi andando assim, como se ele fosse me levando para casa. Mas aí eu vi que ele estava perdido, não sabia para onde estava indo. Estava indo, levei ele de volta para a praça e resolvi chamar a SAMU, porque ele estava fora de si ainda, para a gente levá-lo para o hospital. E enquanto a gente esperava a SAMU, ele deitou no chão e dormiu. Passou uns minutos, a SAMU não tinha chegado ainda, a ambulância não tinha chegado, ele acordou. Quando ele acordou bem. Ele saiu daquele transe que ele estava. E aí ele falou direito o nome dele, o nome da mãe, falou onde morava, onde ele fazia tratamento. Aí a gente ligou lá pro centro de assistência, do centro psicossocial, o CAPS, e aí ele fazia tratamento lá, eles sabiam quem era, sabiam o nome, o endereço e tudo, e a gente pôde levar ele para casa. Estava bem longe de casa até. E então, enfim, essa história para dizer que é importante a gente ter empatia, a gente se colocar no lugar do outro, a gente se conectar Literalmente, com o outro. Você escreveu o livro Flores Amarelas e eu queria perguntar o que você quer que o leitor leve com ele depois de ler o livro, depois de entender a mensagem. Esse livro, assim, é um livro que eu conto várias histórias que eu vivi na rua, né, com as pessoas, nessa minha relação com as pessoas em situação de rua. E, e o meu objetivo com esse livro é ajudar as pessoas a quem lê, né, a entender que quem está na rua é gente como a gente, né? É mudar essa imagem que a sociedade costuma ter de quem está em situação de rua. Normalmente a gente pensa nessas pessoas como pobre coitadas ou como vagabundas, alguém que não quer nada, né? E, e, e se eu penso assim, eu estou dizendo, se eu penso nela como um pobre coitado, eu estou dizendo que ela não tem capacidade de cuidar da própria vida, que eu tenho que cuidar dela, eu tenho que dar comida, eu tenho que dar tudo para ela. Isso não é legal, né? É como se ela não pudesse cuidar da sua própria vida. Ou se eu acho que ela não quer nada com nada, eu vou lá e vou chutar ela dali, vou querer varrer ela da calçada. Isso também não é legal, e ela vai sofrer muita violência. E, e a gente precisa olhar para as pessoas como a gente gosta de ser olhado, com respeito. E o livro traz histórias que procuram mostrar isso. O título, inclusive, Flores Amarelas, é o título de uma das histórias do livro, que, de uma pessoa que estava há 40 anos morando na rua, desde seus 12 anos, 10 anos mais ou menos, ele já tinha 50, ele morou a vida inteira praticamente na rua. Bebia, 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 só vivia bêbado, né? Então é uma pessoa que todo mundo olhava para ele e dizia assim, esse cara nunca vai sair da rua, né? E só olhava para esse aspecto dele, da bebida e tal. Até que ele estava na rua lá um dia com a companheira dele, ele morava com uma pessoa, assim, na rua, mas tinha a companheira dele. E aí
Eles estavam lá na rua esperando o pessoal chegar com comida, com quentinha, de noite. Aí chega um pastor e oferece uma casa para eles. Estava tendo uma ocupação, uma invasão, assim, numa comunidade em Nova Iguaçu, próxima, mais ou menos próxima daqui de Campo Grande, e ofereceu um espaço para ele ficar lá. E ele topou, um barraco lá, de madeira. Ele topou e foi para lá. Só que lá era um lugar muito pobre, e não tinha onde ganhar dinheiro ali. Então ele ficava aqui em Campo Grande uns dias, catava papelão, catava as coisas no lixo para vender. Quando ele juntava um dinheiro, ele ia para casa. E aí comprava comida, ficava em casa o tempo que a comida durava. Quando acabava a comida, ele voltava para Campo Grande para ganhar mais algum dinheiro e ficava nesse trajeto, de ida e volta, uns dias aqui, uns dias lá. Só que ele só fazia esse trajeto a pé, porque ele não ia de ônibus, ele não andava de ônibus, porque quando ele tentava andar de ônibus quando ele estava na rua, as pessoas botavam ele para fora, porque ele andava sujo, com cheiro ruim, as pessoas não deixavam ele entrar no ônibus. Então ele não queria mais, mesmo tomando banho já em casa, ele não queria mais andar de ônibus. Ele só ia a pé. Numa dessas vezes que ele estava aqui em Campo Grande, ele encontrou um colchão de casal velho no lixo. Ele não tinha colchão em casa, ele dormia no chão. Ele pegou aquele colchão de casal, botou na cabeça e levou para casa a pé. 9 horas andando. Um colchão na cabeça. Eu não posso dizer que uma pessoa que faz isso, ela não quer sair da rua. Que uma pessoa que está só bebendo e que não quer nada. Ele andou com um colchão de casal na cabeça por 9 horas para poder levar para casa, né? Então ele queria estar naquele lugar. E nesse caminho para casa tinham flores amarelas que a companheira que estava com ele, né, a esposa dele, que andou com ele esse trajeto todo também, pegou algumas dessas flores e levou para casa para enfeitar a sua casa. Eu fui lá visitar essa casa, eu vi essas flores no caminho. E aí o título do livro tem a ver com isso, da gente ter olhar para as flores, olhar para a força de vontade de levar um colchão na cabeça e não olhar só para o pé sujo, para a bebedeira, para as coisas ruins, né? A gente poder olhar para o potencial de cada um também, isso é importante. Uhum. O papel da assistência social, de saúde, educação, sociedade, para você, qual seria a importância dela nessa pauta? Então, a cidade precisa ter mais empatia com as pessoas, né? Como eu disse, as pessoas não estão na rua porque elas querem. Elas estão na rua porque caíram ali depois de muitos problemas, né? Imagina, o que precisaria acontecer na sua vida para você morar na rua? Já pensou nisso? Né? Eu, por exemplo, precisaria perder meu emprego, brigar com minha família, que aí eu não ia poder ficar mais em casa e aí não ia ter dinheiro para alugar uma outra casa ou comprar uma outra casa para mim. Aí só ia sobrar a rua. Mas aí talvez nem sobrasse a rua, eu ia para casa dos meus pais, dos meus irmãos, de um amigo. Eu precisaria sair dessa situação, né? Eu precisaria passar por todas essas tragédias pessoais para poder chegar na rua, né? Então, eu não, esse não é um bom caminho, né? A sociedade precisa olhar para quem está em situação de rua e oferecer apoio, oferecer saúde, oferecer abrigo, oferecer trabalho, oferecer cultura, né? A gente conseguiu uma vez uns ingressos para levar um grupo de pessoas em situação de rua para um teatro. Foi muito legal. As pessoas moravam na rua, a gente tinha uma reunião toda semana com eles e a gente levou eles no teatro, lá no Teatro do Jockey, lá na Zona Sul. E a peça falava sobre uma história de amor e uma das pessoas que assistiram, uma mulher que assistiu, eu vi, ela quase não falava nada. Sempre que ela ia para as reuniões com a gente, ela não falava nada. E aí na peça ela estava feliz, estava animada, com um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto. Ela saiu da peça encantada, perguntando quando que ia voltar, querendo ver de novo. A gente foi embora. Voltamos para cá, deixamos todo mundo na rodoviária, cada um foi arrumar sua marquise para dormir. Na outra semana a gente ia ter reunião de novo. Eu queria saber o que eles acharam da peça, como é que eles gostaram de participar.
E aí, quando eu chego lá para nossa reunião, ela tinha chegado primeiro e estava sem o companheiro, ela sempre estava com ele. Nesse dia ela estava sozinha. E aí eu dei bom dia e perguntei onde que ele estava, né? Cadê seu companheiro, tudo? E ela falou assim, bati nele. Porque ele sempre batia nela, não deixava ela falar nada. Depois que ela assistiu a peça, ela se animou, ela se fortaleceu. E quando ele bebeu e queria bater nela, ele não deixou, ela não deixou, né? Eles continuaram juntos, mas ela estabeleceu um limite ali. Não vou sofrer mais violência, né? E isso teve a ver com a cultura, né? Com a oportunidade de olhar outras coisas, de ver outras coisas, né? Então a gente poder oferecer um espaço acolhedor para as pessoas é importante. Então ter casa para as pessoas, né? Em vez de grandes abrigos, né? Ter oportunidade de acesso a trabalho, né? De poder montar uma feira para as pessoas venderem seus serviços, seus produtos, né? Ter um lugar para ela poder guardar o material reciclável, para ela poder ganhar um pouco mais de dinheiro, ter uma carroça para poder ganhar mais dinheiro com isso e aí consequentemente ter dinheiro para pagar a sua própria casa. Bom, agora nós vamos abrir as perguntas para a turma que está presente. Alguém tem alguma pergunta? Alguém já conversou com uma pessoa em situação de rua? Como é que foi? Isso é muito diferente, porque eu nunca parei pra falar com uma pessoa em situação de rua, entendeu? Aí foi uma situação boa, saber a história dela e estranha porque eu nunca tinha parado pra conversar com essa pessoa, entendeu? Ou com outra pessoa em situação de rua. Esse estranhamento, né, é importante, porque faz a gente crescer, né? É novidade pra cada Eu um. ia com um grupo de jovens, assim, estava na igreja, ia com um grupo de jovens pra gente. Eu já trabalhava com essas pessoas há algum tempo, e a gente montou um grupo que ia junto lá. E eu lembro de uma das jovens falar pra mim: olha, eu passava aqui com medo. Agora eu conheço todo mundo pelo nome, e eles me conhecem também, né? Então a gente consegue enfrentar os medos quando a gente passa a conhecer, a gente deixa de ter preconceito, que a gente conhece as pessoas. Legal isso. Como que o senhor ajuda economicamente as pessoas em situação de rua? Como que o senhor pretende ajudar as pessoas economicamente em situação de rua? Como é que é seu nome? William, William. Obrigado pela pergunta. Assim, eu falei que cada um é dono da sua história, né? E é importante isso. E que se a gente der tudo para a pessoa, a gente reforça nela de que ela não é capaz de nada. Vou explicar uma coisa antes para tentar te responder isso, para explicar o projeto que a gente tem para ajudar as pessoas nesse sentido. A maioria das pessoas que estão em situação de rua são homens. De cada 5 pessoas que estão na rua, 4 são homens. Por que tem mais homem na rua? Porque a gente aprendeu, não sei se vocês aprendem isso hoje, mas pelo menos na minha idade, quando eu tinha a idade de vocês, a gente aprendeu de que o homem era aquele que tinha que prover o sustento da casa. O papel do homem na sociedade, a gente cresceu ouvindo isso, era aquele que tinha que pagar as contas, tinha que trabalhar fora para pagar as contas. Então, aquela pessoa que não consegue fazer isso, que está desempregada, que não consegue manter a casa, se ela é homem, ela recebe uma pressão muito maior da sociedade para poder dar um jeito de trabalhar. E se ela não consegue, ela sai de casa. E aí vai para a rua. Mais fácil do que as mulheres, nesse sentido. Tá? Se a gente entende isso, a gente entende que a gente não pode simplesmente chegar lá com um pacote pronto e dar tudo para aquela pessoa. Ela precisa conquistar esse lugar de novo. Ela precisa assumir esse lugar de protagonismo, de quem vai cuidar do outro também. Então a gente montou um projeto, e eu consegui inclusive fazer esse projeto com o dinheiro que eu consegui obter com esse livro, né?
chama Todo Mundo Pode Recomeçar, o nome do projeto. Como é que ele é? É simples, a gente tem uma reunião toda semana. Então a gente conversa sobre os jeitos de sair da rua. As pessoas que estão em situação de rua vão falando sobre o que eles estão fazendo para sair da rua. E aí eu, durante 4 semanas, é uma vez por semana os encontros, durante 4 semanas eu levo empresários para conversar com eles nessas reuniões. E os empresários vão contar para eles o que eles fizeram para ajudar eles a saírem, a chegarem onde estavam, os empresários. Como é que os empresários passaram a ganhar dinheiro, né? O que foi importante para eles ganharem dinheiro? Então, ao longo desse mês que eles estão conversando ali, cada pessoa em situação de rua que está ali no nosso grupo tem que pensar num jeito, a partir da experiência dos empresários, a partir da sua própria experiência, pensar num jeito do que ele precisa fazer para ganhar dinheiro. E ao final desse mês, desses encontros, cada um do grupo apresenta uma proposta, um projeto, uma ideia para ganhar dinheiro. Então, por exemplo, numa primeira vez que eu fiz, uma pessoa queria vender pizza. Ela estava fazendo um curso de pizzaiolo, ela aprendeu a fazer pizza, e ela queria um forninho, um forno pequeno, para ela conseguir assar as pizzas, para poder vender. E a proposta dela era assim, ela conversou num desses encontros, ela conversou com o dono de um mercado. Ele foi lá conversar com elas. E aí essa pessoa falou assim, a minha ideia era comprar a ponta do queijo, aquelas lasquinhas de queijo que às vezes vende no mercado mais barato, porque é a ponta que ninguém quer, quase que a casquinha do queijo, porque vai derreter na pizza e aí vai ficar tudo certo. Ninguém vai ver que é ponta do queijo, e aí eu compro mais barato, eu posso vender mais barato, certo? Então ele apresentou essa ideia, e para isso ele precisava do forno, e aí era o dinheiro que a gente tinha do livro para poder ajudar a pessoa a comprar o forno, ou o que ele precisasse. E aí o dono do mercado falou assim para ele, olha, mas você quer vender quantas pizzas? Para você ganhar dinheiro, você tem que vender muita pizza. Se você comprar só a ponta do queijo, você vai vender 1, 2 pizzas. E não tem ponta do queijo toda hora no mercado. Então, essa não é uma boa estratégia. Você precisa comprar a peça inteira do queijo. E você precisa combinar o preço da sua pizza a partir do quanto você vai gastar para comprar a peça toda, né? Então, quando ele entendeu isso, eu fiquei ouvindo aquela conversa deles e fiquei pensando, olha só, você não tem mais uma pessoa em situação de rua ali. Você tem 2 empresários conversando sobre negócios. Ele já está pensando para frente, né? Então, respeitando essa autonomia de cada um. Então, assim, para responder objetivamente a sua pergunta, precisa ter recurso financeiro para ajudar a pessoa, né? Mas precisa ter também uma estratégia para valorizar o empenho de cada um. Isso vai ajudar cada um a sair da situação do grupo. O seu projeto basicamente é criar um empresário para pessoas em situação de rua a chance de mudar de vida? Não é que necessariamente vai criar um empresário, mas é porque assim, a grande maioria das pessoas que estão na rua, elas não... É muito difícil para elas saírem da rua e arrumar um emprego de carteira assinada. Fazer um emprego próprio, né? Eles trabalham de forma autônoma. Então é valorizar isso que eles já podem fazer para eles começarem um pequeno negócio. E pode ser uma coisa simples, assim, pode ser comprar uma bicicleta para poder entregar comida, por exemplo. Ou um celular para ele poder ter acesso e entregar alguma coisa. Mas não dá para dizer que uma pessoa que faz isso ela é uma empresária. Mas ela é uma pessoa que está trabalhando de forma autônoma e ganhando algum dinheiro, depois ela pode de repente conseguir outras oportunidades melhores. Ganhar uma chance de um investimento para a própria pessoa para ganhar o seu próprio lucro. Exatamente. Entendi. Obrigado, gente. Obrigado pelo tempo, obrigado pelas perguntas. A gente que né? agradece. É um tema que eu sempre gosto de falar, né? E fico à disposição, né? Para quando vocês quiserem. Muito obrigada.